E aí, galera, beleza? Muito boa noite, né? Estamos aqui no Nós Studios e a gente está em busca de trilhar esse caminho. Então, estamos na Trilha do Som. Esse é um projeto que a gente vai trazer um pouco de conhecimento, música, comunicação e, quem sabe, um pouco de humor, né? Que com os meus amigos. Nossa, não falta? Praticamente. Não, quem sabe mesmo, só quem sabe. Praticamente um stand-up Teria improvisado. tanta certeza assim, não. Então, eu queria apresentar para vocês o Adalto e o Rodolfo, meus grandes amigos e grandes clientes. Tem uma história importante aí na nossa trajetória, né? Rodolfo foi minha primeira trilha sonora, que a gente nunca esquece. O Adalto estreou esse estúdio aqui. Então, eu gostaria de que eles se apresentassem para vocês. Legal. Prazer, pessoal. Sou o Rodolfo Gracioli. Primeiro, é motivo de muita alegria estar aqui, né? Ao lado de amigos, para esse bate-papo, nesse ambiente extremamente aconchegante, familiar, né? Que é um pouco vintage, é um pouco cringe, é um pouco pós-moderno, né? E ao mesmo tempo nos abraça. E por uma causa que legal, né? A gente vê tanto material sendo produzido por aí, né, principalmente nas mídias de comunicação. Então ter essa experiência aqui de trocar, de aprender bastante, de compartilhar um pouquinho, né, da nossa experiência, acho sempre válido. Eu sou professor, né, professor de carreira, só dou aula. Ninguém vai lançar aquela coisa. Não faz mais nada. Trabalha com o quê? Essa já era esperada. O que é cringe, cara? Você explica. Vamos deixar pra continuidade aqui, você vai descobrir aqui. Na hora que você pegar a guitarra e fizer um som pra gente. Enfim, essa piada pronta, né? Só trabalho com aulas. Há algum tempo já na sala de aula, né? No chão da sala de aula presencial, ensino médio. Molecada ali de 15 a 18 anos naquela euforia, naquele entusiasmo. E o virtual. Trabalho com aulas virtuais aí, ajudando o pessoal que presta concurso público. Então vou aqui nesse nosso bate-papo tentar compartilhar e acrescentar um pouquinho nesse momento tão especial. E, de fato, o Segolin foi aí responsável pela minha vinhetinha. Tá lá até hoje brilhando no site. É um sonzinho que é suave, é receptivo, ao mesmo tempo é uma marca, né? Porque cria uma identidade ali. E é muita alegria estar aqui com vocês hoje. Completamente. Passo a palavra para o Adalto. Opa, beleza, então. Qual câmera eu olho aqui, Segolin? Tem muitas câmeras aqui. Eu acho que... Câmera 1, 2, 3. Pergunta pro produção, qual que tá? Aqui. Aquela? Beleza, câmera 7. Olá a todos, é um prazer. É um prazer estar aqui, Segola. Prazer é meu. Foram muitos dias de planejamento pra gente conseguir estar aqui hoje, né? A gente teve vários percalços aí no meio do caminho aí, a gente precisou remarcar algumas vezes aí. Até uma árvore caiu, né? Teve episódio da árvore, Agenda dos caras, olha. Não, mas a gente sempre dá um jeito de encaixar, né? E aí, pros amigos aí, a gente faz todo esse corre aí. Queria dizer também que é uma honra poder ter também o Segola como meu primeiro vizinho, quando eu voltei a morar em Jaú. Foi o primeiro vizinho que eu conheci, assim como eu fui o primeiro. Verdade. Mas foi o primeiro vizinho. Ele tinha acabado de mudar pra Me emprestou voltar. um alicate. Então, ele precisava tirar a rodinha da bicicleta do moleque, ele não tinha um alicate. Olha isso, que legal. E aí, nessa hora, tava eu lá embaixo, assim. Quando eu conheci O que eu tinha na mão? O que eu tinha na mão? Um alicate. Que você precisa de um alicate? Não, é pra já. Aí já saquei o alicate. Então, assim, o Segolin foi... também tem essa relação, assim, de amizade, proximidade e tal. Então, um cara da música aí que eu admiro bastante, aí, toda a trajetória. Obrigado. E me apresentando, eu sou intérprete de Libras. Pra continuar a mesma história do Rodolfo, quando eu me apresento como intérprete de Libras, também as pessoas pensam que não é possível ser um intérprete de Libras. É só isso, assim, é só isso, né? E trabalho com acessibilidade, inclusão de pessoas surdas. Tenho uma empresa de acessibilidade que faz esse trabalho também de audiodescrição. E aí esse é o meu eixo o meu viés de entendimento do mundo, assim, né? A acessibilidade e a comunicação em sua diversidade. E aí, tamo aí pra gente trocar ideia sobre comunicação. Tamo junto. Legal. Feliz demais de estar aqui hoje. É um prazer estar com amigos, né? É muito mais fácil estar com essa galera que a gente tem uma longa história, né? Desde o SESI. A gente se conheceu quando eu trabalhava no SESI. E você, vizinho, e acabou se tornando amigo e também cliente, né?
E é um prazer estar com profissionais desse calibre, né? Dessa capacidade, realizam um trabalho muito legal, que eu admiro muito. Não só nas suas carreiras, mas também junto da escola, né? Que nossos filhos estão lá. Acho que isso é importante a gente citar também. É um ponto de encontro, né? Acho que tá todo mundo com o mesmo ideal. E também trazer um pouco de conhecimento para vocês. E se puder dar um pouco de risada também, com certeza é garantido. Não espere muito de mim não, hein? Ah, não, imagina. Não cria essa expectativa não. Mas sabe o que eu acho legal, assim, quando vem o convite, né? Quando a gente começou lá a ventilar a possibilidade, né, no primeiro momento você fala assim, a gente tem tanto, né, para contribuir, tem tanto para trocar ideia e assim, sei lá, faltarão horas, né? A gente não vai dar conta em pouco tempo. E aí você começa a amadurecer, né? Vamos fazer um briefing ali, vamos ver o que a gente vai discutir, né? E aí, de repente, você fala, cara, na verdade, a ideia é o que a gente faz mesmo enquanto se encontra por aí, né? Seja formalmente, informalmente, ali em alguns momentos. É o tanto que essa troca, né? Sobre a experiência de vida, sobre o cotidiano, sobre a escola, sobre criação de crianças nesse mundo maluco, sobre redes sociais, sobre música. Enfim, o Adalto falou aqui do Segolin. É bastante curioso, assim, né? Eu não sou de Jaú, não nasci em Jaú, né? Mas há mais de uma década moro aqui. E aí você começa a conversar e sempre tem um músico em algum lugar, né? Artistas, eles, né, estão por todas as partes. E eu, né, pela ocasião aí até da profissão, acaba conhecendo muita gente, muito aluno, pai de aluno, tio, primo, professor. E aí, às vezes, você busca um ponto de encontro ali, né? Fala, conhece o Segolin? Você toca... o Segolin, o Segolin. Mas o Segolin que trabalhava lá no Mercadão e... Não, é a geração Segolin que seguiu. Então, assim, aí vem muito a calhar, né, com esse momento. Então, eu me senti muito confortável de vir aqui e realmente bater esse papo, porque eu acho que a gente vê na internet muita coisa artificial, né? Muito, né, programado, muito cheio de roteiro, né? Roteirizado ali em excesso, às vezes é importante. E aí, para quem tá assistindo, talvez nem fique tão prazeroso, né? Porque praticamente você já espera. E a relação de câmera é muito isso, né? Não sei o que vocês acham disso, mas trabalhar com câmera, isso às vezes cria uma exaustão, né, pra gente. Eu ia falar que o ponto de encontro que você comentou é bem legal, assim, né? Porque a gente tem vários pontos de encontro, né? Pontos em comum da nossa vida, né? Seja onde a gente mora, que a gente é vizinho, mas não tão perto, assim, vizinho de mais ou menos perto, né, Segola? Mas a gente tem outros pontos em comum, assim, né? E aí uma das coisas que a gente também tem tido ultimamente são essas trocas de audiovisual também, né? A gente tem falado assim... Um dia o Rodolfo foi no estúdio e aí, trocando ideia, ele falou, cara, você precisa muito desse equipamento aqui. Eu falei, mas como que é isso aí? Eu nunca tinha visto. Não, peraí que eu vou te mandar e tal. E aí ele me mandou e hoje é um equipamento que faz parte do meu dia a dia também. Mesma coisa que o Segolin, a gente vive emprestando adaptador daqui, cabos, né? E etc. Esse podcast aqui mesmo, aqui tá cheio de pequenos pontos de encontro aqui, né? Tem um pedacinho de cada um. Tem um pedacinho de cada um, exatamente. Então é um pouco disso também, assim, né? A gente acaba tendo essa oportunidade de juntar e se juntar com amigos para fazer coisas que a gente gosta, cada um na sua perspectiva. Não sou o cara da música, mas acabamos tendo, né, muito pelo contrário, né, o caminho totalmente oposto, né, o caminho da surdez, da língua de sinais, da comunicação com pessoas surdas, ela vai num viés que, né, não tem tanto essa questão musical, né, mas pra você ver que a gente ainda consegue juntar as coisas, né, e com o Rodolfo também, a questão da escola, a gente tá sempre no dia a dia, né, os nossos filhos todos, né, filhos e filhas estudam na mesma escola, então a gente acaba estando sempre... Trocando figurinha. Até clichê falar, né? Mas acho que tudo se completa, né? Um completa o que falta, né? Você é o fera do vídeo, você também, né? E eu tô aprendendo agora com esses caras aqui. E a gente Mas tenta... o artista nasce pronto, né? O artista tá sempre preparado, né? Com toda a minha timidez. Né? Se a gente pedir daqui a pouco pra ele tocar uma música aqui, ele não vai tocar? Não, primeiro ele vai fazer assim, para com isso. Vai querer ser convencido, né? Para. Deixa disso. Para, ele vai falando para e vai fazendo assim, puxa a paleta. Para. Deixa eu afinar. De repente dá. Mas esse é um ponto legal, né? Por isso que eu acho, isso é uma crítica, assim, né? Até nesse tempo aí já gravando, até tava comentando aqui nos bastidores que sou de uma época que o lance era telepresencial, né? Não tinha toda essa modernidade, você tinha que ir em estúdio, né? Distante, capital.
E aí, de repente, aqui a galera começa a levantar a câmera pedestal e puxa daqui, puxa dali. De repente, a gente tem uma estrutura maravilhosa aqui. E o quanto isso, né, até esse aconchego, né, que estabelece deixa a gente, assim, muito tranquilo para falar. E, de novo, né, eu reforço. Eu não sou o cara, não sou músico, né? Não sou o cara que ama podcasts, videocasts, né? Não sou o fã número 1. Porque eu tenho essa crítica mesmo, né? Às vezes a gente vê ali algo que pouco acrescenta mesmo, né? É legal você ver uns cortes, um recorte, uma coisa ou outra, mas é difícil encontrar um material assim que realmente flua, como eu espero, como eu já vi que aconteceu aqui nesses poucos minutos que a gente tá trocando ideia. Calma, não conta vantagem, que é cedo. Mas tem um show, calma que tem um show ainda, afinal. Mas esse é um ponto assim que eu acho que vale muito a pena para falar de comunicação, né? Porque nem todo mundo sabe comunicar, nem todo mundo sabe entender, nem todo mundo sabe o processo da comunicação, né? E o Adalto também é muito especialista nessa parte de diferentes maneiras, né? Porque às vezes a gente tem uma mensagem super importante para transmitir e não acha o melhor caminho, o melhor canal, a melhor via, a melhor metodologia, o melhor recurso. E acaba que isso vai ficando pelo caminho ali, você não consegue se comunicar. E eu acho até, Adalto, não sei o que você pensa disso hoje, há uma falsa ideia de que a comunicação ela é fácil porque a gente tem tecnologia, né? E não é só ter o instrumento se você não consegue operar. Por exemplo, para ligar a câmera aqui, aquela, essa outra. Cara, você tem um trâmite, né? Você tem um processo de entendimento para o melhor ângulo. Então, eu acho que esse é um problema, assim, do ambiente virtual que me deixa um pouco, sabe, entristecido, né? Não consigo, muitas vezes, consumir porque eu tenho essa resistência. Que eu vou quebrando, lógico, com aquilo que você mais gosta, com aquilo que você, né, de alguma maneira, se alinha também. Não é tudo ruim, né? Não, mas eu acho muito interessante quando a proposta é orgânica. A partir do momento que fica muito artificial... Pra mim, aquilo ali já é um negócio que não vai emplacar, né? Não vai pra frente. Eu acho que assim, né? Eu costumo falar que quando a gente conhece meio que uma outra cultura e você começa a interagir com diferentes línguas, que é o que acontece com a língua de sinais, né? Nós temos pessoas no Brasil, são surdos brasileiros, mas que falam uma língua diferente que a língua brasileira de sinais, né? E conviver com esse público me fez enxergar algumas coisas... como, por exemplo, que a comunicação ela vai muito além do que só aquilo que a gente fala, né? Então, a língua de sinais, por exemplo, ela é uma língua gestual, né? Onde as pessoas se expressam pelas mãos, expressões faciais, corporais, e ela transmite uma mensagem. Mas a mensagem, neste caso, ela não existe uma palavra concreta como essa que a gente está usando agora, que é uma palavra verbal que sai através das cordas vocais, toda essa vibração dessa região e que entra aqui nessa região, né, do ouvido, é uma comunicação completamente diferente. Então, entender essa comunicação me fez perceber o quanto pessoas que falam a mesma língua também não se comunicam. Entendeu? Então, é um negócio bem, bem interessante, assim. Eu acho que é uma nova perspectiva. Entender a língua de sinais, ela me fez enxergar o mundo dos falantes, que somos nós, de uma outra forma também, sabe? Então, acho que a comunicação... seja num material audiovisual, como a gente está aqui, assim, ela é muito mais sensível. Outra coisa que eu costumo falar, assim, é que quando uma pessoa aprende língua de sinais, ela começa a olhar nos olhos de verdade. Porque... Nossa, é uma leitura, né? É uma leitura. Agora, vamos supor, aqui, ó, a gente está aqui agora, eu tô falando aqui, você pode estar lá pensando, olhando ali, tem uns efeitos de computador, ali na frente tem um telão, que a gente tem todo o nosso retorno, ali tem mais equipamento. Aqui no nosso... que você tomou? Mas a gente tem acesso a tudo isso e eu continuo ouvindo aqui, né? Agora, a pessoa que fala língua de sinais, ela precisa olhar nos seus olhos. E ao contrário do que as pessoas pensam, eu não fico olhando pra sua mão quando você tá falando em língua de sinais, eu fico olhando nos seus olhos, que é uma outra habilidade que a gente desenvolve, que é de olhar nos olhos, mas fazer uma leitura um pouco mais abrangente. Então, se eu tô falando com você, olhando nos seus olhos, e você faz um sinal aqui do lado, assim, eu não vou olhar pra sua mão, eu vou continuar olhando nos seus olhos. E essa abertura, cara, o mundo ainda não aprendeu. O mundo que fala, o mundo que ouve, não tem essa leitura. Quantas vezes hoje em dia você tá conversando com a galera tá assim, ó. Cara, muito... tem até uma expressão que ela junta o esnobar com fone, chama fubbing. Que é tipo um cara que esnoba uma outra pessoa, ou é esnobado quando alguém tá com um aparelho tecnológico. E até aproveitando esse gancho aí, você falou, né,
o quanto a comunicação é um fenômeno complexo, né? Uma dor, assim, que eu também tenho hoje é o quanto as pessoas, elas consomem tudo muito acelerado, né? Então, às vezes, eu vejo assim, muito nos alunos, né? Aquela necessidade de entender algo, só que não ter um momento de silenciar e fazer uma leitura. Você falou da leitura dos olhos, da expressão. Cara, a expressão corporal, ela fala muito, né? Você consegue conversar com uma pessoa e perceber o nervosismo dela, talvez pela expressão, enfim. E o quanto a gente quer tudo muito rápido, muito facilitado, muito mastigado. Hoje acho que não é nem mastigado, é regurgitado, né? E isso vai criando entraves, né, para a comunicação. Então, quando a gente tem bons comunicadores, geralmente esses caras escalam. Aí tem os bons comunicadores bem intencionados, que vão compartilhar, vão trocar, vão, né, semear, disseminar aquilo que eles sabem. E tem a galera que vai mercantilizar o processo, né? Vai sair por aí vendendo curso, etc. Então, eu acho que curso também... de redação. aí é escrito, Tô brincando, hein? Então esse é um movimento que eu vejo assim, sabe? Bem robusto na internet. A internet é democrática, né? A internet tá aí, cara. Mesma coisa o artista, né? O cara que quer fazer o vídeo, enfim. Pode ser um remédio, pode ser um veneno, né? Eu acho que hoje nós temos muitas ferramentas. Temos a tecnologia, a gente tenta se comunicar, a gente tem um acesso muito grande à comunicação e ao conhecimento. Só que hoje a gente está numa era de um filtro muito seletivo. Como que você vai... a gente tá buscando aqui oferecer uma coisa rica realmente, como você disse, sem um viés de agressivo, ou como a gente vê por aí, a qualquer custo é lucro a qualquer custo, né? A gente vê hoje, a internet se tornou isso, né? E mas a gente tá dependendo desse veículo para isso. Hoje para fazer o nosso trabalho. Então, assim, que isso vai retroceder, a gente tem que conseguir se adaptar, né? Meio que numa massinha ali, você tem que ir sabendo lidar com isso. A gente tem muitos recursos de se comunicar e de ver, ouvir e, né, no caso, a gente tem realidade virtual, inteligência artificial, mas até que ponto isso vai agregar? Eu falo principalmente por conta dos nossos filhos, né? Como que a gente vai filtrar isso para eles? Hoje, só compartilhando uma experiência. Como eles vão viver no mundo real? Porque atrás de uma tela é fácil. Nem sempre. Nem sempre. Eu até comentei hoje na sala de aula, né, que tinha que fazer lá um trabalho, elaborar uma proposta de redação, final do dia, cansado, aquela exaustão. E aí, sabe quando você faz 2, 3, fala, não ficou o que eu queria. E aí eu acho que a ferramenta, né, ela pode ser uma ferramenta, pode ser uma arma, né? Por exemplo, um sistema de inteligência artificial. Eu falei, cara, vou treinar ele lá. Você é um corretor experiente, né? Você elaborou várias propostas. Quanto mais você treina, melhor ele fica, né? Melhor a resposta. Elabore aí uma proposta da banca X. Aí ele elaborou, não gostei. Eu falei, não, ficou parecido com a banca Y. Quero que você refaça. Bom, resumindo a história, fiquei conversando ali com ele e tal. Facilitou o processo, cansado, ele elaborou uma proposta maravilhosa. E aí, beleza. Fiz o trabalho e tal, fui dormir. Sempre faço um balanço do dia, né? Antes de dormir. Penso o que foi bom para replicar, o que foi ruim para descartar. E eu falei, cara, eu sempre sou muito resistente, né? Porque eu acho que vai perdendo um pouco da autenticidade, enfim. Mas tem hora que é recurso, né? Tem hora que a gente tem que saber usar. É uma ferramenta muito útil. Eu estou usando bastante ultimamente, assim, por questões técnicas. Equipamento aqui. Tava dando alguns picos de energia, eu prezo muito pela qualidade, né? E alguns ruídos por conta de ser um lugar no centro da cidade, tem muita interferência eletromagnética. Tava dando ruído. Aí pus lá, calcule a quantidade de carga desses equipamentos que eu tenho aqui para saber dimensionar isso. Poderia fazer, né, na papel e caneta, mas, cara, é muito prático, assim. Prático, né? É uma ferramenta boa, mas também a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, o processador do computador que eu fui no ChatGPT, pesquisei e falou, não, pode trocar, beleza, vai lá. Aí eu fui ver, pode ser que seja soldado na placa e não dê, assim, a gente tem ainda. Mas com certeza é uma ferramenta útil para muita coisa. Mas eu acredito que, principalmente nós do ramo de música, de arte, estamos sofrendo muito, né? Eu nem tanto, né? Mas tem gente que trabalha com design de imagem,
de vídeo, quem faz trilha sonora. Você vê trilha sonora em rádio, campanha política, então, nem se fala. Tudo feito por inteligência artificial. Qual que é a conexão disso com pessoas? Então, O trabalho que a gente fez da sua trilha. Só completar. Fiz uma pesquisa. O que você quer? O que você quer para quem você quer, né? Não é uma coisa jogada. Eu acho que a sensibilidade que a gente tem para conseguir realizar as coisas é muito grande. Não só consumir. Até puxar uma pergunta para o Adalto. Porque assim, eu vejo que vai perdendo muito o processo criativo, né? Eu vejo uma geração, aí falo porque eu trabalho com adolescente, muito preguiçosa, assim. Não é a preguiça pela preguiça, é um certo comodismo, enfim, com falta de estímulo, é um somatório. Com hábito. Com hábito, isso, né? Ou a falta de um bom hábito, né? E aí tem aquela lenda que o hábito para você formar são 21 dias, isso também já está sendo quebrado, enfim. Mas aí o processo criativo hoje, né? Criatividade. Por exemplo, você vai fazer um podcast. Cara, tá cheio de mais do mesmo, né? E o mais do mesmo hoje é algo que cansa. Então, assim, também não precisa ser uma ferramenta, sei lá, o produto que vai revolucionar o mercado. Se for, beleza, ótimo, né? Melhor ainda. Mas como que vocês veem esse processo de criatividade? Porque isso pra mim é uma dor muito grande, assim, seja na arte, que você falou hoje, o cara escreve uma novela, cara, pelo ChatGPT, o roteiro da novela, o cara escreve uma música, escreve um poema, ele manda uma mensagem pra namorada dele no ChatGPT. E isso vai né, de alguma forma fragmentando um pouco desse processo criativo, que é importante para outras situações, né? Resolver um problema no trabalho, enfim. Como que vocês veem a criatividade hoje? Aproveitando a experiência de música, de comunicação, etc. Eu lamento, mas o cara que manda mensagem pra namorada via ChatGPT, ele vai estar... ele já tá cavando... Se prepara. Se prepara, porque a parada é a seguinte, cara. É como que eu vejo, eu acho que assim, né? O mundo nunca teve tantas ferramentas disponíveis a custo baixíssimo. Quase zero. É custo quase zero. E a gente nunca teve tantas pessoas perdidas sem saber o que fazer com tanta coisa. Então eu acho que também é um pouco da ferramenta por si só. Eu posso ter, com uma pedra eu posso fazer 1 milhão de coisas. Eu posso construir um castelo. Eu posso usar ela para ferir alguém. Então as ferramentas vão estar sempre disponíveis. Agora, com relação a essa questão aí, eu acho que tem um outro lance que eu acho que é um pouco da alma mesmo daquilo, né? A brincadeira do cara da namorada aí, né? Vai chegar uma hora que ela vai descobrir que aquilo tudo ali não era ele realmente, né? Então eu acho que a gente tá vivendo esse momento justamente para aprender um pouco mais sobre aquilo que a máquina não faz. Essa semana eu tava conversando com uma pessoa que me contratou para um trabalho e ele falou: olha, eu confesso que eu tentei fazer uma inteligência artificial, mas eu senti que não tinha vida. Então não é pela entonação, porque a inteligência artificial tá com muita entonação. Hoje em dia você já tem recurso para fazer um monte de coisa com a inteligência artificial, de fazer uma locução que se pareça muito real, que parece muito real com uma voz humana. Só que no fim das contas, quando ele olhou aquilo, ele não sentiu o prazer, porque aquilo para ele não custou tempo, custou um pequeno tempo, um pequeno recurso, e aquilo para ele não satisfez. Então vamos voltar, por exemplo, do cara da namorada aí, né? É mais ou menos isso. Vai chegar uma hora que aquilo não satisfaz mais. E aí é o que a gente tá vivendo hoje no mundo, assim. Uma explosão de um monte de ferramenta, Se você escrever assim, ó, alternativas ao ChatGPT. O ChatGPT vai quebrar tudo que tá acontecendo. Passou 15 dias, ChatGPT tá quebrado. Agora surgiu outro. Aí passou mais 10 dias, agora esse aqui também tá quebrado. Então, eu acho que não é essa velocidade o problema, cara. Nós não estamos nem falando disso. Nós estamos falando de criar as coisas com alma e com ideia. Quando a gente foi... A conversa desse podcast aqui, que ela começou muito tempo atrás, não foi com o ChatGPT. ChatGPT, o que eu posso fazer para deixar a minha vida mais interessante? Não foi isso que o Segolin fez. Foi numa conversa nossa. Foi assim, cara, mete o louco, faz um podcast aí. Ele falou assim, cara, eu queria muito assim, entrevistar o Rodolfo um dia. Eu falei, então já chama nós dois que nós vamos, pô. Então, aqui tem alma, aqui tem vida. Sim. A gente tá nesse puta do lugar da hora. Tem êxito, tem erro, tem tentativa. Tem tentativa, tem erro. Tem um negócio falhas, bem legal, ó. Acontece, tudo é... Teve uma vez, eu vi isso daí, ó, não me esqueço mais. Um cara que chama Rafael Someira. Conhece? É outro amigo em comum nosso. Grande Rafa. Grande Rafa. O grande Rafa, o cara é um gênio em termos de entendimento dessas coisas de humanidades também, né? E o Rafa um dia falou assim, você sabe qual é a grande vantagem nossa humana?
em relação às grandes inteligências artificiais que estão dominando tudo aí, a nossa vantagem é que a gente erra. Pô, aí você dá uma bugada, né? Você fala, como assim? A gente erra, é isso que deixa o negócio bonito, cara. É começar um podcast sabendo que ainda tem equipamento. Pela primeira vez que nós estamos montando, que tem equipamento que, mas aqui ainda não sei se eu coloquei no melhor lugar, na melhor posição, o Segolin fala. De repente a gente começa a falar, ele sai andando aqui. Na pós-produção, vamos botar esse aqui, o cara saindo aqui. Então, é isso que deixa o programa bonito, é isso que tem a alma no negócio. É autêntico. Agora, vamos fazer o melhor programa. Eu poderia criar a melhor infraestrutura, poderia criar o melhor design. Cara, não é isso, cara. O negócio Exatamente. Surgiu, a força que tem. Eu acho então, que isso é muito... Esse é o momento, cara. É muito gratificante, né? De pensar dessa maneira, a gente tem que pensar. E às vezes a gente esquece de pensar assim, porque o que a gente vê, né? Na verdade sempre foi assim, mas tudo é lindo, né? A gente vê muitas coisas que... Nossa. Por outro lado também tem que tomar cuidado. Aquele pessoal que só assiste desgraça, né? Isso pode envenenar a mente. Você entrar nesse tipo de ciclo, né? De entendimento, assim, consumir muito o que você vê hoje disponível na internet, disponível no mundo. Você começa a entrar num ciclo ali de ilusório, porque o mundo real, a gente tava falando sobre isso antes, né? Desliga de vez em quando o celular, a gente entra aqui e você entra numa outra frequência, né? Outra coisa. Então acho que também mas só esse lance aí o Adalto comentou, né? O quanto a inteligência artificial, ela traz uma série de possibilidades, né? Eu vejo assim, na minha área de atuação, cara, toda semana aparece alguém que quer oferecer um produto, que quer oferecer um serviço, ou que quer vincular a marca que tá começando ali a uma ideia que começou, cara, eu comecei gravando na cozinha de casa, com um notebook emprestado, com computador que não tinha nem extensão. Aí você falou assim, aí o cara vê lá hoje, né? Fala, parece fácil, eu preciso disso, né? Você não precisa. E aí, então assim, isso eu não sei o quanto a frustração ajuda a gente nesse movimento, né? E é um movimento constante, né? Porque não vai acabar. Não vou deixar de me frustrar, hoje não tem muita coisa para melhorar sempre. Mas eu vejo isso como uma mentalidade, assim, como filosofia de vida. Eu quero encurtar o caminho, então eu vou ali naquele cara, naquele outro, e vou tentar resolver. E vejo também em quem, assim, as pessoas que trabalharam comigo, produzindo material, tal, enfim. Tem muita gente boa, mas tem muita gente que vai usar essas ferramentas aí, tipo IA, e aí te dá um retrabalho. E aí você tem que fazer todo o movimento de revisitar um arquivo, por exemplo, um material de aula. Então, assim, é o lado humano aqui que eu consideraria treinar o humano. A gente tem que saber lidar. E saber lidar, você fala hoje de alfabetização midiática. Não é porque o molequinho sabe mexer no celular e jogar o joguinho que ele vai lidar com essas ferramentas, vai operar com racionalidade, com ética, porque isso é um... Sim. Cara, eu vejo hoje essa super exposição da privacidade, como as pessoas a todo momento estão compartilhando tudo e o quanto isso é perigoso, né, enquanto dado pessoal. Então eu acho que essa questão de humanizar o que já foi desumanizado é um movimento que parece que a gente tem que retroceder no básico, sabe? Pô, vamos ser humano, vamos cumprimentar o cara que tá do lado de você na rua, o cara que trabalha com você, o cara que tá numa posição talvez que a sociedade julga desfavorável. E eu vejo isso assim, meio problemático, né? Eu não sou pessimista, né? Pelo contrário, eu sou o cara que vê o copo sempre meio cheio, nunca meio vazio. Mas ao mesmo tempo, assim, essa vivência muito com máquina, eu acho que ela vai desumanizando muito o processo. E a comunicação tem a possibilidade de reencontrar, né? Promover esse ponto de reencontro. Então acho que é uma dor que tô sempre ali pensando de alguma maneira, no meu íntimo. Tento compartilhar, né, com alguns, mas outros não vão entender, vão falar, para com isso aí, vai lá no ChatGPT, resolve, vai no Gemini, agora tem o DeepSeek lá, o chinês, que revoluciona o mercado e movimentação. Sempre vai ter uma solução, né? Uma solução, A gente vê que são coletas de dados. Esses dias eu ouvi um disco do Pink Floyd inteiro criado por IA, não ouvi inteiro, não conseguiria, mas tipo, parece que eles pegaram tudo, bateram no liquidificador e compilaram lá e beleza. É legal, é interessante, né? Como que pode, porque não é uma coisa tátil. É uma coisa que foi criada do zero, praticamente, a partir das referências. Mas você vê que não tem autenticidade, não tem alma. Você sabe que não tem identidade. Não tem identidade. A voz pode ser idêntica, a mensagem pode ser a mesma, a forma de dizer pode ser muito parecida, o estilo musical idêntico,
Mas, ó, não foi feito por ele. Não então, foi, não tem. eu acho que também, até voltando naquele ponto lá, Rodolfo, eu acho que assim, ó, as ferramentas estão disponíveis para se comunicar, para ser mais produtivo, mas se você não souber fazer o básico, se você não conseguir fazer a conta de cabeça antes de entrar na calculadora, voltando para... Vamos voltar ao exemplo da geração anterior. Tabuada. Vamos voltar na tabuada. Se você não souber tabuada, meu amigo, Aqui, ó, você 7 vezes 7. Não souber quantos watts. Exatamente. Então, assim, a verdade é que as ferramentas continuam e cada vez vai surgir mais. E vão aperfeiçoar. Só que o negócio é a hora que você volta para dentro de casa, meu amigo, a hora que você botou a sua cabeça na cama, é que metade da mudança do mundo pode acontecer. Não é a hora que você tá com todo esse monte de ferramenta. É a hora que você faz o balanço do dia. Eu conto uma história que é recente, salvo engano, do final do ano passado. É um garoto, um adolescente nos Estados Unidos. Ele se apaixonou, né, entre aspas, por uma inteligência artificial. E aí, segundo a mãe dele, agora movendo um processo contra a empresa responsável, ele trocava mensagens, né? Mensagens ali de teor até mais adulto. E aí a inteligência artificial sofreu uma atualização, né? Como um software, né? Enfim, e desapareceu. E aí o menino entrou numa depressão, começou a procurar ajuda e se matou, cara. Nossa. E a mãe processa a empresa. Você tá vendo porque que a mãe sempre falava assim, ó, você escuta a história inteira antes de você fazer comentário, filho. Você lembra dessa parte aí que Era a mãe por sempre falou isso. isso pra você? É isso mas aí, é uma ó. bosta, né? Mas piorou, então, né? assim, mas você vê, né? Não, O mas nível. eu vi essa parada aí, cara. Foi um negócio sério. Mas aí isso mostra que, tipo, assim, até eu vi essa notícia. Fragilidade da tinha uma sociedade. fragilidade, mas era uma pessoa com uma condição também ali que é de vulnerabilidade, eu não, enfim, não vou entrar no mérito. Mas a grande questão é que é isso, cara. Se você não aprender a lidar, vai ser isso, ó. Se você não tiver bem com você mesmo, cara, como que é pra maioria das pessoas falar no microfone? Tem gente que fala, eu piro, não, ligou a câmera, nossa, travo. Eu também não gosto. Eu já passei por isso. Verdade. Então, eu já passei por isso. Hoje em dia é um pouco mais por quê? Porque você vai treinando, tá acostumado com tanto vídeo produzido na frente da câmera. Me desapeguei disso. Mas a primeira coisa começa aqui, ó. Chega aí, vocês têm filhos, vocês sabem como é que é. Quando a criança começa assim, não, eu não vou conseguir, pai. Não, não vou conseguir. Não vou conseguir, e aí? Quando ela não consegue mesmo. Não vou. Então, acho que assim, não é fora. A IA tá fora, né? O problema não é a inteligência artificial, o problema é a nossa inteligência natural, que a gente ainda tem muito para evoluir enquanto humanidade, eu acho. Inteligência emocional, né? A gente não trabalha isso. Não. Hoje em dia também a gente tem muita facilidade de acesso, cara. Você quer almoçar, você almoça. Você quer construir alguma coisa, você compra. Eu gosto muito disso aí, cara, trabalhos manuais. Eu fiz isso aqui, poderia ter comprado ou feito comprado pronto ou mandar fazer. Mas eu acho que isso é importante. Tudo aqui é artesanal, dá sentido, né, cara? Eu acho que não só isso, eu acho que até piegas falar, né? Mas não precisa sofrer para ver Deus, mas eu já acho que o que vem fácil vai fácil. É uma coisa simples, né? Mas eu acho que até a música que eu fiz falando sobre as raízes e os frutos trata sobre construir. Pô, foi legal, não destruir. A gente fala sobre criação, porque quando você utiliza dessas ferramentas, você está criando. Imagina se todo mundo fosse lá, nossa, eu vou aprender guitarra. Pum! Puta, uma semana tocando igual o Jimi Hendrix. Cara, mas referência, pô, cara. Aí você vai lá, tô tocando igual o Jimmy, cara, agora na canhota. Imagina, cara, quem que ia surgir depois, entendeu? Ia surgir Jeff Beck, ia surgir, sei lá, quem que veio depois, né? Imagina. Não sei, mas assim, imagina a falta de autenticidade que ia ter. E eu vejo que é o que tá acontecendo, cara. Hoje eu vi um vídeo, cara, de um maluco da Itália, famoso Carcamano. Não é Caramano, hein? Não é Caramano? Não, chama, acho que, não lembro o nome, não vou falar porque eu não tenho certeza. O cara pega leak de guitarrista, vai lá, toca igual e vende a partitura na internet, no site dele, no canal dele, como se fosse dele. Isso aí, cara, olha o ponto que chegou, cara. Mas você falou, né, de álbum que recria a partir de IA. Isso aí, eu tenho muito contato por conta de aula, né, porque acaba sendo um tema muito atual, tal.
Sim. É tipo quando alguém conta um filme assim, fala, nossa, aquele filme é maravilhoso, sabe? Pra mim isso comete um crime quando fala isso, porque eu já vou com uma mega expectativa, eu não consigo não criar uma expectativa. É tipo um álbum assim, você fala, nossa, vai ser ruim, cara, não vai ser a mesma coisa, porque se você não conhece, tudo bem, né? Ver esse de A e o sem A. Agora, se você conhece, fala, cara, falta a alma do negócio. Não, falta a alma. Não tem aquilo que faz ferver, né? Aquilo que faz você se ligar. A música e o cinema tá passando por isso, não só na parte visual, ou na parte da estética, ou da parte de efeitos especiais. Isso eu acho que é muito rico e é uma ferramenta que, pô, se eu puder fazer eu vou fazer, né? Se Deus quiser, a gente vai fazer. Se der tudo certo, vamos fazer um curta-metragem aí, falando sobre uma história aqui de Jaú. Beleza, vamos aí, pode usar, lógico que você vai usar pessoas. Agora, ela tá tomando conta da parte intelectual, da parte de criação, a parte de argumento. Então, cara, não tem mais... você não vê mais uma trama, um enredo legal. Você vê, mas é raro. É raro. Então, ou a gente já esgotou a capacidade de repertório que a gente tinha. Eu vou falar o que eu acho por mim, tá? Não sei como que vocês veem isso. Hoje em dia, a rede social, pra mim, não tem mais um pingo de vontade de ler aquilo que tá escrito por um especialista. De ver a imagem que foi produzida por um especialista. Porque muitas vezes eu olho aquilo e falo, meu, isso aqui tá com uma cara de que a imagem foi feita por uma inteligência artificial, o texto que foi produzido por uma inteligência artificial, eu não quero mais ouvir, não quero mais ler isso. Você põe música no YouTube, tem música que... Eu tinha muito hábito de ouvir alguns DJs no YouTube e tal, botava lá pra trabalhar, concentração, pra mim funciona bem. Botava lá umas músicas bem massas e tal. Hoje em dia você entra lá, cara, olha lá as miniaturas do YouTube, é tudo produzido por inteligência artificial, músicas produzidas por inteligência artificial. Cara, você não é por aí que você vai, entendeu? Porque isso aí já chega que é o que aconteceu comigo. Eu já não consigo mais navegar lá. Eu prefiro 1000 vezes sentar e ouvir você, especialista, você mesmo falando, pode ser uma palestra, pode ser ao vivo, tá junto ali, do que ler essas coisas que foram, porque roda cansa, né? Cansa, é tudo muito artificial. Tem um fenômeno, não sei se vocês viram isso aí no Facebook, o negócio tá bombando. Inclusive foi um upgrade que aconteceu. A minha mãe todo dia me mandava umas figurinhas, né? Foto lá, não é? Não, minha mãe mandava umas figurinhas de bom dia. Eram umas figurinhas muito antigas, coisas que rodavam na internet. Isso, rodava na internet, umas florzinhas, pombinhas, solzinho, não sei o que. Quando começou essa parada de inteligência artificial, minha mãe começou a me mandar uns negócios, assim, uns nenê montado em cima de um cavalo, assim, com uma bandeira de bom dia. Teve um upgrade, assim, nisso. Então, só que essas imagens, você entra lá no Facebook, cara, isso aí tá rodando em cima disso, cheio de criança. Esse menininho aqui fez uma escultura de jacaré. Tá precisando de... Essa é boa. Uma escultura de jacaré com garrafa da Coca-Cola. Aí você vê lá, aí um monte de gente comentando, nossa, parabéns, que legal, que lindo esse menino. Só que é tudo IA, você consegue ver. A gente que tem o olho um pouco mais treinado, consegue identificar. Algumas imagens são hiper realistas, mas você fala, é hiper realista demais. Agora o pessoal tá vindo pra... É perfeito demais. É perfeito demais, né? Então... essas coisas saturam, assim, num nível que eu não quero mais ler e ouvir esse tipo de coisa, cara. Eu quero ver o que é real, sabe? E aí eu decidi por não conseguir, não consumir mais isso, né? É sempre uma pergunta que muitos fazem, né? Como que eu lido com a internet? Porque eu preciso, né? Minha fonte de trabalho. Então eu preciso estar ali no Instagram, toda hora no YouTube, etc. Mas hoje eu consigo construir uma blindagem do tipo, o que eu quero consumir, de fazer escolhas, digamos, inteligentes para a saúde mental, porque tem hora que você cai nesse ciclo de espetacularização, o cara fica naquele conteúdo apelativo, cara, o que vai me somar naquele momento? Agora, voltando para a construção, né, essa parte de você colocar ali sua identidade, você imprimir né, então você falou aqui, isso é espaço e tal, a gente conversava em casa até, pensa em Jaú. Não é uma hipercidade, não é uma cidade muito pequena. Você quer fazer um consumo cultural, né? E aí você quer, sei lá, ouvir um cara que toca no barzinho ou uma banda. Cara, a gente tem a velha tradição aqui, os cantores lá da sua época. Você é mais velho, né? Do que eu, bem mais velho. Vocês são bem mais velhos. Então, da época de vocês... na estrada de terra, com o vidro aberto. Isso, exatamente. E aí você vê assim, cara, são os mesmos caras tocando nos bares, assim, rodando, né?
Por quê? O ciclo, né? Quem que tá surgindo? Mas aí você pensa, pô, pega as bandas nacionais. Cara, quantas bandas marcantes a gente tem dos anos 2000 pra cá? De 2010 pra cá. Tudo bem, faz pouco tempo, talvez seja uma tradição futura. Mas aí você fala, cara, será que esgotou o intelecto artístico, então, cultural? É que não é bem... A gente vê muita coisa, assim, mas eu mesmo acabo não consumindo. Dizem, né, que quando você chega numa certa idade, você não consegue mais consumir coisas novas, até por questão de pesquisa de mercado ou de coleta de referências, né? Você falou, você não me deu referência. Quando o Rafa foi queria fazer o som dele, ele falou, eu quero alguma coisa assim, assim. Aí ele me mandou uma música do Green Day e uma do AC/DC. Eu falei, velho, não quero nem saber, vou fazer o que eu quiser. Porque as referências dele batiam com as minhas e fica muito mais fácil produzir assim. Aí ele já mandou uma outra que era Bach, que era um som de clássico com uma outra do Green Day. E aí eu já fiz uma pesquisa maior, mas também foi super legal, porque eu adoro. Agora, voltando nessa parte cultural. O que tava falando mesmo? Agora, ó, final de semana. Fui longe e voltei. Final de semana a gente foi numa lanchonete ali, num barzinho, aí tinha uma banda antiga, né? O pessoal antigo tocando lá. E aí, antes eles passaram um som ali, lugarzinho bem simples. Um adolescente pegou o violão e a mãe falou, viu, toca lá uma música. Sabe quando parece que o menino era exótico? Todo mundo começou a admirá-lo, assim. O menino tocava legal, tocava bem e tal. Mas assim, o fato de ser um garoto, primeiro com encorajamento de ir lá no barzinho, com, sei lá, devia ter umas 30 pessoas. Cada vez mais raro, né? Raro, cara. Raro. E assim, aí assusta. E aí você vê na internet, assim, muita gente fazendo um puta de uma performance. Ou dancinha, que isso eu acho que também é um problema. Você não faz, Segundinho? Não faço. Não. Depende, né? Só no OnlyFans. Só não posso. Mas voltando ao que a gente tava falando sobre novidade, né? Aos velhos, eu tava vendo um livro, né? Walden e a Vida nos Bosques. Ele fala sobre um trecho, ele cita assim, aos velhos as velharias e as novas novidades, porque ele fala que, nossa, você não vai aprender nada com a tradição ou com os modos quadrados. E eu já discordo, mas eu acho interessante citar, porque é bem ambíguo isso que eu tô falando. Sem sentido nenhum, mas assim... o clipe seu foi a música, você já viu a música? Sim. E você pegou toda a parte do significado dela. Não, né? então, mas a gente teve que ter várias conversas, porque assim, a primeira vista da música, a primeira leitura que eu fiz da letra, eu falei assim, não entendi nada. Deixa eu ouvir a música. Eu achava que eu não tinha entendido, agora eu tenho certeza. Aí eu tive que ter várias conversas com ele. E eu perguntava. No final, ele não entendeu no começo. Não, no começo, o final parecia o começo. Aí eu mandava as mensagens pra ele, ele começou a me responder de uma forma muito fragmentada, porque isso já tava muito claro na cabeça dele. Mas eu comecei a montar um quebra-cabeça. Cara, quando aquilo fechou, eu falei, cara, que genial, né? Comunicação. Que genial, cara. Né? Como é a criatividade, assim, da produção artística, da produção cultural, é um negócio que faz muito sentido na cabeça de quem tá escrevendo. Exatamente. Né? Essa cabecinha aqui, com esse cabelo lindo aqui, Keanu Reeves, Keanu Reeves da Shopee. E aí, fez muito sentido pra ele. E com quem consome, muitas vezes não faz o mesmo sentido, né? Então, só que eu tive que fazer esse trabalho, porque depois a gente fez a tradução. Inclusive, fica a sugestão pra quem não assistiu o clipe dele. Parabéns pelo trabalho. Lá, parabéns pra nós. O clipe ficou muito boa, Libras, porque a produção musical, artística, a produção do Marquinhos também foi chique, toda a equipe. Não, a equipe, o Renan também deu um apoio à questão de marketing, ele tem uma criatividade excepcional. Não, quem não assistiu precisa assistir. Bota lá o link em algum lugar, aqui. Mas assiste o clipe porque ficou massa mesmo. Aqui em cima, no YouTube, se for no YouTube, aqui em cima. Em cima. Então, mas aqui, ó. E é isso, cara. Você sabe o que aconteceu, cara? Nós estávamos falando de alma, né? Trabalhei, assim, sem o contato com o Marquinho, que trabalhou na edição do clipe dele, e agora a gente criou uma amizade por conta do trabalho lá, entendeu? E aí, olha só como você fala, mas a máquina faz, mas a máquina não faz. Eu não quero ser amigo de máquina, cara. Eu detesto conversar, começo a conversar, a pessoa começa a responder igual ao robô, eu já pergunto, você é um robô ou você é uma pessoa? Porque já aconteceu de eu estar conversando com uma pessoa, ela responde igual um robô, cara.
Ela falou, não, sou eu mesmo, Adalto. Eu falei, Pelo WhatsApp, mecanizado. então. que droga, hein, Nossa, cara? Meu, que droga. Odeio esse tipo de atendimento. A pessoa, quem me conhece sabe que eu sou expansivo. Eu faço assim. Conversa um pouco de italiano com um intérprete de Libras. A pessoa, é assim. E essa pessoa começou a se demonstrar uma pessoa diferente, cara, do que ela era. Por quê, cara? Porque a gente tá entrando num momento que a gente tá começando a admirar as máquinas a ponto da gente começar Idolatrar, a né? querer agir igual, cara. Idolatrar. E, na verdade, o movimento artístico, isso voltando na história do clipe, cara, saber que tudo isso saiu, assim, de referências do Segolin, de momento da vida, porque quando ele começou... Cara, me explica esse pedacinho, assim, ó, com 3 palavras, um conjunto de 3 palavras. Ele falou, ó... Aí ele me mandou um áudio de 7 minutos e 20 segundos pra explicar por que das 3 palavras. No final. Chorou no final do áudio. E teve várias, assim. E várias referências que ele trouxe, eu fiz questão de ter o cuidado. Tem uma parte da música... posso comentar um pedacinho da música aí? Claro. Quero saber também o que eu falei. A questão do fruto, que apodrece, renascimento, que entra no ventre da terra e é um ciclo, né? Não vou lembrar exatamente qual é o refrão, né? Mas se você puder depois fazer um som, somzinho pra gente aí, eu acho que a galera vai entender. Então, pra quem tá assistindo aí vai entender depois, né? Então, olha a potência que tem, a percepção, né? Do sensibilidade. Sensibilidade e renasce, mas tem um porém. Não é qualquer fruto. Quando a gente conversou, ele falou assim, cara, eu trouxe uma referência de um amigo meu, da música... da Manga Rosa. A Manga Rosa. Do Betinho. Na hora de fazer a tradução, eu não precisava fazer qualquer fruto, eu quis fazer a manga caindo. Então, poderia ser qualquer fruto. Porque a referência é essa. Porque em língua de sinais você não fala um fruto. Em língua de sinais ela é visual. Pode ser uma uva, pode ser uma melancia. Entendeu? Uma jaca. Pode ser uma jaca, Então, e na verdade é a manga, e que depois ela cai e é o caroço. E eu fiz o caroço da manga abrindo, que aí é um pouco mais detalhado, mas que você até então não percebeu, porque a gente o caroço da manga ele abre assim, né? Ele abre e ele brota, né? Então... Não, foi foda, foi tipo, com todo respeito, mas foi um balé, assim, foi sincronizado, expressivo, foi tipo aquele cheio de sentido, trabalho de escola. Com alma. Porque a música também remete a isso. Né? A hora que ele dá aquela pausa, assim, fica surreal o negócio, sabe? É uma coisa transcendental. Eu queria até aproveitar o gancho, né? E agora te entrevistar aqui, né? Vamos virar o jogo aqui, né? Porque assim... freio de mão. Primeiro porque, assim, esse espaço que você cria aqui, eu acho que ele vai dar chance pra muita gente passar aqui e contar muita coisa legal, né? Sobre arte, sobre comunicação, música, enfim. Então, acho que a gente precisa de mais disso, né? E de replicar isso e com alma. Né? O que a gente comentou desde o começo. Com isso aqui vivo, orgânico. Mas eu queria que você falasse qual foi o start, assim? Surgiu a ideia, por que do nome, né? Como que isso se alicerça? Se era algo de um amadurecimento, frustração, de repente só foi. Ou se é algo que de repente veio uma força interior de supetão, você falou, não, preciso levar isso adiante, essa ideia de um podcast, e para trazer essa troca de ideias, que a gente sempre gostou de trocar ideia ali nos bastidores, né? Mas é o que o Adalto falou, você chega aqui... E aí, beleza? Vamos almoçar, cara. Ou no bar, ou no boteco, né? Como que conta pra gente um pouquinho aí? Como é que surge tudo isso, Segolin? Na verdade... Nem eu sei também. Mas assim, eu sou um cara tímido, né? Eu não gosto muito de me expor, mas eu acho que a música é exposição, é opinião. Eu procuro também não me envolver muito em questões de política. Ou de expor coisas pessoais, como você disse. Eu acho que isso cria uma vulnerabilidade muito grande, né? E às vezes as pessoas precisam de algo que eu não possa oferecer. Né? Ou não queira. Mas assim, a gente tá assim, contei com a ajuda do Adalto pra me encorajar, né? Não, a culpa é sua, não, na verdade, eu fiz várias vezes do tipo assim, cara, eu tava pensando, falei, já era, pensou que dia qual? Dia qual? Bora? Então, não sei, talvez, não, peguei já o celular, vamos lá, ó. tá aqui, ó, tá marcado já, ó. Eu fiz esse lugar pensando, não só no podcast, né, mas o espaço para conseguir dar acesso às pessoas, né, pensando em acessibilidade, mas pensando em acesso.
também não é uma coisa exorbitante. É uma coisa que eu quero oferecer o melhor trabalho que eu puder para conseguir ajudar as pessoas que às vezes não conseguem, não têm um espaço para isso, ou não conseguem se expressar, ou não têm a tecnologia, ou se tem, ótimo, eu não sou... jamais falaria que eu sou a melhor pessoa para qualquer coisa, mas assim, eu vou tentar fazer o que eu conseguir para viabilizar isso. E eu quero que esse espaço seja para isso, não é para vender caderno, caneta. Eu quero tentar que alguma pessoa se inspire no que você falou aqui, você também. A gente vê muito podcast, videocast, principalmente sobre música, porque é um mercado, cara, é uma bolha muito grande. Você vai ver aquele baita discurso maravilhoso, aí o cara no final vai te vender um curso de tocar em um mês, ou de ficar rico vendendo show. E aí você vê que, cara, o caminho é tão longo. Eu cheguei numa parte que de fazer isso, de viabilizar isso, né? Fechei o bar e tava construindo aqui já. E o bar tem toda uma tradição. Não, ali, né? foi uma decisão muito difícil. Eu imagino. Né? Foi uma quebra de um ciclo na minha família, no Mercadão. Foi um chacoalhão, né? Um puta de uma ferramenta de história, de cultura, que tá lá, tá abandonada, tá jogada, né? E não pensando por esse lado, porque o lado cultural eu nem preciso falar, o que eu tentei fazer e o que eu cheguei a fazer, né? Então eu quis virar a mesa mesmo, né? Página virada. Virar a página, seguir o que eu acredito, porque eu deixei de acreditar naquilo. Eu fiz, uma outra trilha. Eu cheguei a ver, E eu sempre foi meu plano B a música pra mim, né? E assim, eu nunca vi também... eu nunca vi uma perspectiva muito promissora. Hoje eu consigo, talvez pela maturidade, enxergar que eu consigo fazer um trabalho legal e consigo seguir minha vida, né? E atingir as expectativas. Mas sabe um negócio legal, Ségolini? E questões de... Não, pode falar. Que eu vejo assim, você fala assim, estúdio. Cara, isso, né, pra músico, parece muito elitizado, parece um negócio cheio de normas, de regra, que você... Então, assim, ó, eu acho que eu brinquei aqui na hora que eu entrei, né, e falei, nossa, cara, sabe quando parece que você se sente e fala, nossa, porque eu entro num monte de estúdio, só que é diferente, né, mecânico de aula, tal, aquele monte de luz, e aí de repente você entra aqui e fala, nossa, que maneiro, cara, quero sentar aqui, quero mexer naqueles vinil ali, quero bom, né, desligar essa luz. Tem comida aqui também, é importante, não? Tem bolachinha. E o clima aqui é muito bom, né, cara? Nós já fizemos vários trabalhos aqui. Então, até assim, é até engraçado que eu conheci o estúdio quando era na casa. Cara. Aqui nós estreamos, ainda tinha um monte de coisa, ainda tinha coisa quase caiu em cima de mim ainda. Assim, né? Tinha várias coisas ainda que ainda estavam... Sorte que não tinha câmera. Poderia ter gravado, né? Só que agora não, agora o negócio já tá bem redondinho. Então, é legal você ver, tipo, o momento de evolução também do Segola. Eu fui na casa dele a primeira vez, que era o primeiro estúdio dele lá na casa dele, lá, lembra? Então, até tem uma decoração ali, que é aqueles recortes ali, né, ó, por exemplo. Depois você põe na edição ali. Não, aqui é minha casa, né? É a casa dele, cara. Exatamente. Eu quis que fosse assim, uma extensão do meu lar, assim, eu quero um lugar onde as pessoas fiquem à vontade, porque é tudo muito engessado, você chega num lugar e você já fica... Não, cara, aqui é isso aqui, tá? Não, e esse lance de tornar acessível, né? Você permitir... É o calor também. Também... Você permitir que uma galera, assim, que não... Você falou, pô, a galera quer ensaiar um som, a galera quer gravar, a galera quer o movimento. E não tem, às vezes não tem o financeiro, às vezes não tem uma parte de apoio, às vezes não tem uma orientação. Então, acho que é uma proposta também diferente por isso, né? Sim. E sem contar que socialmente isso se valoriza demais, né, cara? Porque é a lei do retorno, né? A corrente do bem. Você talvez ajuda aqui, depois isso... Eu acredito muito nisso, né? Que isso volta ali. Não, com certeza. Eu acho que, como eu tava falando com você sobre... essa parede aqui, aconteceu muita coisa que foram sinais, né? O Einstein falava que as coincidências são pequenos sinais de que Deus existe, né? E eu acho que isso é uma filosofia para mim, né? Tanto pelo nome do estúdio, né? Que essa era uma pergunta, né? Eu tava esquecendo já, tava fugindo. Assim, eu pensei, pô, é difícil escolher o nome, né? Aí eu pensei sobre o noise, que é o barulho, e sobre a gnose, que é um conhecimento, mas é um conhecimento meio esotérico, que se trata muito de fé ou de
algo que é inexplicável, né? E eu acho que a música é muito disso. Você vê pessoas assim que têm um talento e às vezes eles têm nenhuma outra aptidão ou têm várias aptidões e as pessoas não conseguem se desenvolver. Então acho que eu se permitiu, felizmente, né? Felizmente também eu consigo ter eu comecei na música muito cedo, assim, né? Com a parte de sonorização. Eu tinha 14 anos, eu já era meu segundo trampo fazer música em evento. E sempre tocando, sempre no meio. Isso me deu um repertório muito grande, assim, pra sentir, né? Lógico que dentro da minha referência, dentro do meu gosto, dentro do que eu vi. O que eu vi, ultimamente eu me permiti ver mais. Tem uma história boa pra contar, hein? Tem uma história boa pra contar. Promete, hein? Show do SESI, eu acho que era Paralamas. Era Paralamas, né? Paralamas. Todo mundo ali e tal, galera ali curtindo. Baita show, né? Cara, o cara toca demais. O cara segura o show. De repente, cadê o Segolim? E a gente tava ali bem na parte central, né? Aí ali fica a galera do som lá, né? Com sei lá, uma mesa assim, bicho, que é gigantesca, cheio de luz, cheio de... Segolim lá, tirando dúvida com o cara. Cadê o Segolim? Ele encostado lá, trocando ideia. Não, isso acaba aqui, não sei o quê. Pô, mano, pirou, cara, pirou. Canais? 17 canais. Só bateria, só bateria. Então aí você vê, né? Mandar um abraço pro meu amigo Barone. Fera, tá valorizando o podcast, hein? Tá valorizando. Os caras são demais. Mas é isso aí, ó. Esse que é o grande lance, assim, eu acho, sabe? Não, que todos eles. Você vê se você falar em... vamos voltar naquele assunto da inteligência artificial. Cara, a força de falar, eu vou botar um podcast em pé. A força de falar assim, não, eu não vou prestar atenção aqui no show, quero ver o que os caras da técnica estão fazendo. Então, assim, cara, isso é um negócio que robô nenhum vai fazer, cara. Isso é um negócio que ferramenta nenhuma vai fazer. São as ferramentas internas, né? Então a gente sempre trabalha isso com as crianças, né? Trabalha com as crianças, mas quando você trabalha com as crianças é a sua segunda chance de trabalhar com você, né? A gente vê, tem no curso lá de sonoplastia, né? Tem um PDF que tem lá, sei lá quantas páginas, que são conceitos de equalização, de mixagem. Aí você vê, esses dias eu tava falando, porra, não tá legal. Deixa eu ver o que ele fez lá. Aí eu fui ver, beleza, eu pensei, cara, já tem isso, né? Já tem mesas digitais que passam o som, tem todos aqueles dados, já tá lá, pum, acabou. Mas, cara, você acha que é receita de bolo? Não é. Então eu parei pra pensar e pensei, não tem com que se preocupar. Mas, assim, muita gente acho que vai ser afetada negativamente. Sim. Positivamente também, mas a gente tá falando de equilíbrio. Eu acho que hoje em dia falta equilíbrio. As ferramentas tem que ser operadas por pessoas. Né? Só uma coisa, você falou do nome, né? Que remete ao conhecimento, essa questão meio esotérica, filosófica, enfim. Que é bem ímpar, né? Bem peculiar. Quando a gente chegou aqui também, você foi apresentando, você falou, essa parede aqui, essa história ali, eu que fiz isso, que eu que costurei isso, eu entrei em contato com um cara que estava lá em Nova York, enfim. E o quanto você dá esse sentido aqui, e o quanto isso converge pro nome, pro que você tá propondo, pro que vem pela frente, que eu acho que a tendência é a troca. Crescer, né? E assim, e ao mesmo tempo, né? Dá o sentido, cara, te faz estar bem aqui. Você falou que é um lugar que você passa grande parte do dia. Não quero ir embora. Eu apago a luz e falo, puta, vou lá pra ver o Chico, né? Ver a Bruna. Você apaga a luz e fala, podia ficar mais meia hora não. E recebe bem a galera inteira, aqui, cara. Sabe que uma vez me perguntaram assim, né? Pra você, qual que é o sentido da vida, né? Aí eu falei, não consegui responder na hora. Eu falei, posso te responder depois? Depois de muito tempo pensando, eu respondi isso aí, cara. Você me fez lembrar. Que pra mim, eu acho que é um pouco do sentido da vida, assim. O sentido da vida é você encontrar as coisas que te fazem ter a sensação de que o tempo é curto. Você precisa de mais. Eu quero mais. Então, isso é o sentido, cara. Se você está aqui e fala, eu não quero ir embora. Não é porque aqui é melhor do que lá, ou que lá é melhor do que não é isso. É porque isso aqui que você está fazendo te dá mais vida. Propósito, né? Te dá vida. Você ganha tempo de vida. Tem coisas. Cara, eu ficava o dia inteiro aqui mexendo, lixando parede.
E eu ficava, não, falava, várias vezes. aí Quando eu ia teve embora, vezes falava, que eu vim nossa, gravar. dá no tempo de eu começo. fazer mais alguma coisa. Eu vou fazer porque amanhã eu já vou estar adiantado, cara. Sei. Aí você faz vezes, com maior, sem desgaste. Sem desgaste. Primeira vez que eu entrei aqui no ainda ele tava lixando. A gente ia gravar uma parada aqui, tava tipo cheio de lixo, assim. Ele tava mexendo aqui. Nossa, é verdade. Não, Ô. deixa assim pra saber disso. Não, mas cara. ainda não. Mas foi o primeiro, verdade, pontapé, primeira experiência. Não tinha os painéis, Não verdade. tinha. Mas, ó, outra Mas é coisa. isso, olha a persistência e a perseverança, cara. Que isso aí é uma coisa que é muito de dentro pra fora. Você estreou aqui, hein, cara. Ó. Foi uma estreia. E pensar, quando a gente fez lá atrás o primeiro trabalho pra agora, o quanto que já evoluiu, melhorou. cara. Caralho. Olha aí, ó. Não, o primeiro que A foi estreia do podcast. aquele em casa, assim, eu vejo as fotos e falo, nossa, cara, parece que é mentira que eu tô aqui. E isso é bom, né? Isso é bom valorizar eu acho a legal, trajetória. eu queria também aproveitar para agradecer, não consigo agradecer todo mundo, porque tanta gente me ajudou, cara. Quem me conhece sabe que eu sou meio cara de pau, né? Assim, mas assim, eu perguntei, assim, isso que nenhum aparelho vai dar. Essa troca eu também procuro, eu acho que eu tenho uma deficiência muito, muito grande e retribuir se preciso fazer. Tento fazer, mas é pouco perto do que eu já tive. As pessoas, você falou, cara, em Nova York, na internet, aí a ferramenta, sabe? A ferramenta Usar a seu favor. é usada ao favor. Conheci pessoas que ajudaram. Fui para São Paulo ver vários estúdios lá, agradecer. Fui muito bem recebido. Fui no Midas, fui no Mosh, fui em Trampolim, assim, estúdios assim que você vê, os caras são os melhores. E aí também já tive muita porta na cara. Tentei ir em lugares assim que me bateram. Não falar o nome. Nossa, Não. Segura. Não, Corta o áudio, operador, corta o áudio. Peraí que eu tô nervoso. Mas é assim, mas isso faz parte, né? Se a gente for pensar, assim, Segolinho, pra você se sentir até mais, né? Sei lá, pra você se sentir bem também, né? Não ficar achando que é com você, mas... Cara, isso daí, quantas vezes lá no começo, ninguém te ajudou. E aí, mas sempre aparece uma pessoa, 2, 3. Isso eu também sempre acreditei. E é muito potente, né, cara? Quando aparece... todo mundo tem, assim, pessoas que fizeram muita diferença, assim, na trajetória, no entendimento, né? E aí, a gente é como... Cara, isso aqui é muito legal. Não sei se... Ô, Segolinho, depois você bota uma cena aqui que eu quero que você filme essa mesa aqui de cima, aqui, ó. Pra mostrar pra galera. Isso aqui foi uma coisa que eu aprendi com um cara que chama Gilberto Lopes, vulgo Giba. Um cara que mora no meu coração, foi um mentor, assim. É um mentor, uma pessoa muito próxima, muito querida. E ele me ensinou que quando você vai fazer qualquer coisa de projeto na sua vida, cuidar da sua empresa, ele me mostrou uma vez uma imagem que era isso aqui, ó. Era exatamente essa mesa aqui, ó. Era um monte de pontinho. Tudo que você vai fazer é um pontinho. É um pontinho desse. E você vai montando isso aí, né? No seu projeto. Isso aqui é um podcast. Quanto cuidado teve do Segolinho pra gente chegar aqui agora e tá com tudo isso pronto? Mas um dia inteiro de trabalho dele foi só a pontinha de um pontinho coloridinho desse. E que o resultado final é isso aqui, é a mesa pronta. E a hora que você olha a mesa pronta, você fala, caramba, meu. Fácil, parece fácil. Que legal essa mesa, né? Mas você não sabe o quanto que teve de trabalho em cada um desses pontinhos. Você não sabe como foi difícil para colocar esse pontinho marrom aqui, esse pontinho azul aqui, esse pontinho preto aqui. Esse então, aqui é sujeira de tinta. Esse azul já é trabalho sujo. sobre trabalho. Já é. Entendi. Então, põe na edição também. Esse que é o grande X, assim, sabe? Eu acho que a gente constrói as coisas, humanidade é isso. Né? Construir as coisas com alma é isso. É você ter imperfeito. Essa mesa, ela tem uma história, ela sofreu com o tempo, ela é uma mesa antiga. Ela era quadrada. Ela era quadrada, hoje ela se transformou numa mesa redonda, ela se adaptou. Hoje ela virou uma... E ela atende a necessidade, e é isso, né? E ela faz parte da história, né? Da história do Segolinho, da nossa aqui, então acho que a gente também... Mas esse ponto assim. Esse ponto de que sempre às vezes a gente fica muito na porta fechada ali e tal, e sofre, né? Porque não é legal, ninguém gosta de ser tratado assim, né? E às vezes a gente, uma hora, talvez nós fechamos a porta para alguém sem perceber, né? Eu também não... tem até uma publicação bem legal, bem rica, que você indicou o Jordão. Aí ele falava, trate as pessoas como se elas não fizessem as coisas por mal. E eu adotei essa filosofia mesmo, até é difícil, né, às vezes. Mas, por exemplo, se a pessoa te tratou mal, pense que ela não tá num dia bom, ou se a pessoa não te atendeu é porque isso...
Porque a gente às vezes acha que todos os problemas do mundo estão em cima da gente. E não é assim, é um pontinho atrás do outro, é um dia após o outro, aí você erra, aí não dá certo, aí você se planeja para fazer um negócio, aí não tem alguma coisa que você precisa, e aí você faz outra, e assim e se você não tiver também, não tem problema, não tiver pra fazer. Mas aí eu volto, cara, o quanto existem pessoas que valem a pena, assim. Com certeza. Sabe? Eu acredito muito nessa conexão, assim, nessa relação. Eu lembro até de uma vez, poucos anos atrás, estava indo dar aula em Brotas. Sabe aquela semana ruim, segunda-feira chuvosa, tudo dando errado, atrasado, prova que você esqueceu, enfim. Pisou na poça. Não, tudo errado. Fura o pneu do carro. Nossa. Cara, já ia atrasar, completar. E aí você pode ficar maluco, né? E falar, pô, vou atrasar, e o celular não pegava, porque eu não tinha área pra ligar na escola e avisar que você vai atrasar, enfim. De repente, eu falei assim, quer saber? Respirei, sentei. Falei assim, eu vou trocar o pneu, lógico. Trocar bem devagar. E aí eu parei assim, sabe? Já tava mais naquele estresse, assim. Se eu parecesse um ali, eu torci o pescoço. Cara, eu olhei, tinha uma árvore, assim, tão florida, mas tão bonita que você nem tinha visto, né? Nunca. Eu passava ali há 15 anos, né? Nunca tinha visto aquela árvore, ela era gigantesca. Eu falei, não, era pra eu ver essa árvore. Furou aqui pra eu ver essa árvore. E aí depois daquele dia eu falei, sabe, às vezes a gente tem a chance de reclamar e é mais fácil reclamar e, pô, tá tudo dando errado. E às vezes a gente tem a chance. É simples, né, cara? E a gente cria um grau de complexidade. E às vezes esse é o caminho. Eu acredito, é difícil de pôr em prática, né? Eu lembro quando uma experiência que é parecida, não é tão parecida, mas é muito foda. Quando eu fui pro Rio no show dos Stones, né? Saí daqui, não vou contar tudo porque é longo. Mas ia com um amigo meu, não vai dar pra eu ir, vai sozinho. Falei, não vou. Aí falei, quer saber, fui. Cheguei lá, ia dormir na rodoviária ou na praia, e conheci um pessoal, consegui um lugar pra ficar, foi legal. O show nem tanto, porque não deu pra ver nada, tinha muita gente. Mas assim, o rolê foi minha primeira vez no Rio, cara. Moleque de Jaú, louco. Na raça. Na raça, na unha. Fica a história, né? Aí queria ver o Cristo Redentor, vi uma estátua do Gandhi, que eu tava nessa época meio zen. Puta, foi muito foda. Aí na volta eu cheguei na rodoviária, puta, tinha 20 minutos lá. Aí eu falei assim, puta, queria tomar um sorvete de máquina. Eu olhei, plataforma 68, tinha 300 plataformas. Falei, vou procurar um sorvete de máquina, que eu tenho um tempinho. Aí eu tenho sorvete? Tem. Queria igual do Pereira. Aí fica a oportunidade. Aí procurei o sorvete, nada. Aí onde tem? Lá em cima. Fui lá em cima. Nisso já foi 10 minutos. Não, vocês não estão ligados. Aí eu procurei o sorvete de máquina, famoso. Eu falei, tem sorvete? Tem. Eu olho assim em cima, a plaquinha, plataforma 68. Era minha ali, assim, ó. Cara, te levou até lá. Cara, acho que é tudo foi assim. Foi um passeio curto, né? Quer dizer, poderia ter sido longa a busca, foi uma busca. A gente fala também é quando Deus não quer que seja assim. Acho que acredito, sim. Às vezes você tem livramentos também, você tem presentes, mas também a gente tem a árvore no meio do caminho. A árvore pra você olhar. A gente ia gravar o sexta passada, retrasado. Nossa. Retrasado. Não, na verdade a gente remarcou umas 3 vezes, cara. Mas essa foi muito curiosa, né? Essa passagem. Não, essa daí foi, agora vai. Agora vai. Nessa do agora vai, vendaval. E às vezes não era pra rolar naquele momento. Rolar, talvez a câmera não ia estar pronta, o pedestal. Não ia, exatamente. Nossos 2 operadores estão ali fazendo o áudio e o som. Valeu. Bom, mas enfim, essas são mensagens. Assim foi, hein? E deu, tá vendo? Tá, a história da manga, a história da música. A manga foi amadurecendo, né? E que volta na história de como tudo isso começa, e é um ciclo, né? A gente tava falando, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande em coesão e me expressar bem. Acho que a música eu consigo não tão bem também, porque é tudo muito louco, né? A letra. Mas eu acho que o equilíbrio, quando a gente fala aos velhos velharias, aos novos novidades, eu acho que isso também é uma filosofia de buscar o equilíbrio. Né? Porque sem buscar é difícil. Todo dia. Buscando é difícil.
Então as pessoas acreditam muito cegamente nas coisas. Acreditam que puta, é isso que eu tenho que fazer e não vê o outro lado, não se põe no lugar do próximo. Acha que você que está sendo arrogante, mas acho que o comércio também foi uma baita de uma escola para isso, né? Também foi uma experiência de conhecer uma galera, assim, puta, galera sensacional. E também galera que você não... Poxa, não quero ser assim, ó. Tá vendo? Por que eu não posso ser assim? Não, mas, sabe o que eu penso? Mas a maioria, assim, sempre o bem vence o mal, né? Eu penso assim, ó, o quanto esse vídeo aqui ficou poético essa. Não, Era pra fechar? Era pra fechar? Valeu, galera. Não, mas assim, falando sério, eu penso assim, o quanto um vídeo postado, quem pode ver isso? Já pararam pra pensar? Qualquer pessoa, qualquer canto, né? E o quanto isso pode, sei lá, o cara pode pegar um trechinho e falar, pô, que legal esse cara falou ali e tal. O cara pode se inspirar na sua história, que você contou aqui brevemente, vai detalhar nos próximos encontros. Ou o cara pode falar, que bosta que os caras fizeram. E tá tudo bem, entende? Desde que ele não vá lá dar um dislike, tá tudo bem. Mas assim... hoje em dia, a gente chegou num ponto que as pessoas começam a fazer criticar o Raul Seixas. Quem que fez isso esses dias? Criticaram o Raul Seixas. Todinho, não, o Ed Mota falou mal do Raul Seixas. Aí o Lobão foi lá e falou mal do Raul Seixas e tal. A galera tá num negócio de lacração, ou de falar que lacrou. Eu tenho razão. E, velho, não é assim, né, cara? Aí isso gera, né? Isso gera os haters vão lá e engaja, né? Engaja. E engajamento. Cara, isso aí é a coisa mais irreal que tem, né? Não, mas é da hora pensar, porque assim... Eu lembro uma vez que quando eu entrei nos primeiros ao vivos, falava assim, pô, quando é uma aula que tem um monte de gente, é legal, né? Porque a galera tá ali e tal. Aí tinha aula que, sei lá, tinha 6 pessoas. Aí um dia um professor, né, que já tava há mais tempo, ele falou assim, pensa que são 6 vidas, velho. São 6 pessoas que estão assistindo você e ela vai usar isso. Então se tiver uma, aí depois daquele dia você fala, e não é. Pra essa pessoa, eu vou fazer... Pra essa pessoa melhor que eu posso. Tocar, às vezes você vai tocar em algum lugar, não tem tanta gente. E você fala, velho, eu amo estar aqui. Às vezes você fica nervoso. Uma vez, quando a gente voltou com a banda, tava nervoso. Nossa, ficamos quase 1 ano sem tocar. Aí eu fiquei nervoso. Aí eu pus a guitarra assim nas costas e falei, porra, cara, é isso que eu quero. É o que eu gosto. Olha isso, olha que dádiva. É isso que eu quero. Se eu pudesse, eu faria isso a vida inteira. E foi aí que eu comecei a ir pra esse rumo. Legal. De ficar só nisso. Vendo agora os painéis aqui na parede, é cheio de painéis aqui, né? E uma vez uma professora, uma colega, eu trabalhei com ela há muito tempo, colega, professora, Cristina Lacerda, da Federal de São Carlos. Ela falou assim, nós somos como quadros na parede. Então, as pessoas são como esses painéis. Cada um enxerga com uma perspectiva diferente. Esse painel enxerga esse microfone um pouco mais daqui. Aquele lá enxerga um pouco mais de lá. O microfone é da esquerda para a direita ou o microfone é da direita para a esquerda aqui? Esse painel vai falar que é de um lado pro outro. O outro vai falar diferente. A câmera 32. Câmera 32, câmera 35. Essa grua. Qual grua? Essa daqui, em breve, o drone. E aí, é um pouco disso, assim. As pessoas também, elas olham e avaliam com base no que elas estão enxergando só, né? E assim, eu acho que nessa caminhada aqui do podcast, eu acho que você vai se frustrar até ainda, né? Faz parte da caminhada e falar, pô, meu cabelo não saiu. Perdemos um guerreiro, mas nós temos mais aí, ó. Ainda bem que tem ali aquele... E, enfim, e também vai te fortalecer. É tipo a casquinha, né? A ferida que você vai, de alguma maneira, refazendo ali e vai seguindo. Mas assim, ó, agora eu vou falar da minha expectativa. Mas olha aqui, você já pega o registro da mesa aqui, Segola? Resolveu? Minha expectativa, assim, é que esse seja um canal... Isso, Segolim, você precisa preservar, porque a gente tá dando pontapé aqui inicial. Exatamente. É uma responsabilidade. Valorize esse passe aí. Você não sabe como foi difícil de deixar o neném em casa. A mulher mandando mensagem aqui, ó. Olha lá, cadê você? Sexta-feira. Sexta-feira, pra quem não sabe, a gente tá gravando uma sexta-feira. Aí, bebezinho novo em casa. Chorando até. Falando assim, papai. Eu falei, não, o papai agora vai sair. Papai vai lá no Segola. Pega aí, ó. Aí, ó. Você tá conseguindo filmar aí? Tô. Pega na mesa?
Mas assim, ó, Aí, galera, ó o que tá rolando aqui. que seja um canal mesmo de, cara, de impulsionamento, de tudo isso orgânico, né? O Adalto usou, acho, foi muito bem aqui, a palavra alma, né? E a alma é da hora que você entra aqui, na hora que você ouve uma história de um pedacinho, na hora que você começa na mesa, né? Enfim, então acho que espero que você continue conseguindo dar alma, e são pessoas que vão fazer isso, né? Sim. Né? E que traga sempre pessoas que possam de alguma maneira fortalecer. Me senti cobrado agora. Responsabilidade aumentou o sarrafo, né? Obrigado por, como dizem, né? por vocês cederem seu tempo e pela amizade eu nem preciso agradecer, mas por estarem aqui. Considero vocês dentro das áreas de cada um os grandes profissionais. Ei, mas não vai ter o som? Profissionais aí não vai, que não eu vai conheço. Fugir, não. Rodolfo, acho que eu conheço há mais tempo. Era um cara que, quando eu comecei no SESI, o cara ia lá e adivinhava tema de redação. Pô, o cara... E esse cara que também já trabalhou. Então, assim... Naquela época o cabelo dele era aqui, assim, gente. Não era assim. Era menor que hoje, acho. Não, e não era tão bem escovado, tratado, né? Mas hoje em dia o pessoal do Pet era Shop mais punk rock. Caramba, o Pet Shop tá evoluído hoje em dia, cara, né? Velho. Dá pra editar um cachorrinho. Mas da hora, assim. Acontece a coisa, né? Sim, não, e assim, quando a gente conhece, né, o universo de cada um, né, no caso o Adalto veio aqui, estreou o estúdio, a gente foi gravar uma audiodescrição, falei, cara, nunca tinha visto, nem tinha feito, e tava tudo começando, mas foi muito legal, e aí eu adorei esse universo, tanto que eu já tinha vontade de conhecer mais sobre alfabetização, né, de surdos, porque é uma coisa que é muito louca, a questão da física, de como é feito. Então acho que a gente também tem as portas abertas aí para se aprofundar nisso, trazer mais pessoas e trazer essa coletânea de conhecimento para as pessoas, para que eles consigam, né, ter, puta, ó, que legal, isso me ajudou a fazer isso. Como eu disse, né, o foco é a música, a comunicação, o som, mas também isso envolve um universo muito grande de coisas, né? Muita coisa. Coisas que não são coisas, não são táteis. Não são, precifica, né? Assim. Não, preço pode ser alguma. Então, acho que isso é muito legal. E sabe o que eu acho mais legal? Acho mais legal, assim, que às vezes você fala de aprender e fica muito na educação, é formal, né? Você tem que estar no lugar, você tem que acessar aquilo. E às vezes numa conversa assim que vai fluindo, tanto que você aprende, tanto que você... salvo engano, o Fernando Pessoa falava que cada vez que você passa, você deixa um pouquinho seu e leva um pouquinho das pessoas que estão com você. E eu acredito muito nisso, mas eu não é nisso, tipo, vou viver um ano com a pessoa. Hoje, conhecer uma pessoa ali, trocar uma ideia. E assim, a gente sabe o quanto é difícil juntar, né? Encontros como esse. Então acho que valoriza muito, assim, saio daqui muito cheio de conhecimento adquirido e de risada, porque eu achei ofensivo que você falou do Pet Shop, porque os animais não merecem isso. Os caras. Mas tá beleza, tá liberado. Ele vai cortar, ele vai editar. Agora o poder está nas minhas mãos. Você vai ser... Não é lacrado, sei lá como que fala. Operador, manda esse lá pro meu e-mail. Por favor, anota trecho aí, ó. Trecho. Ó, 2 horas e 15 Opa, minutos. Depois você passa o Pix aí. É isso, mas agradeço. Parabéns obrigado, mesmo, cara, obrigado. pela estreia, saber que as ideias começam como ideias e vão se materializando através de coragem, né? Porque é muito fácil da gente ter uma ideia e deixar ela ser só uma ideia. Tem uma música, eu não vou me lembrar agora aí qual que é, mas que fala isso, mais ou menos isso, né? Que o cemitério... Agora eu já não sei se é uma música ou se é um poema, tá? Mas, enfim, alguém falou, não fui eu. O cemitério tá cheio de ideias. E que você continue sempre dando vida às suas ideias, que elas não sejam somente ideias de cemitério, que são aquelas ideias que muita gente tem e nunca acontece. Hoje nós estamos aqui, ó, tá? É real, ó. Aquela vez que a gente conversou lá, foi uma ideia e aconteceu. Então que você continue, cara. Obrigado. Não como uma cobrança, não é essa a ideia, mas você
traga mais pessoas do bem, pessoas pra conhecer certeza. história, Pra agregar. pra interagir, que esse seja o primeiro de muitos, assim. Então, Eu, junto, cara, queremos eu só mais. queria terminar com um sonzinho. Eu também, Queria tô ouvir um trechinho. esperando aqui. Que agora cara. você vai ali no camarote VIP, ó. Ele falou que tava carregando a bateria. Ah, entendi. A bateria do celular, acho que é, né? Ah, deve ser. É? Não sei. Ah, será, cara? Vamos lá, então. Ah, acho que vale a pena. Eu vou Essa pro é a camarote ali. Vou Pô, pro mas camarote. Ah, E- deixa eu só falar. Quem quiser conhecer um pouco mais também do meu trabalho, da língua de sinais, também pode me seguir na rede social. Vai estar em algum lugar aqui, meu Instagram também. Então, tamo aí pra trocar ideias. É isso, tô à disposição Adolfo também. também. Agradeço. O Tamo junto. Adalto, ele trabalha com as empresas 2.000 mãos, acessibilidade, 2.000 mãos. E a Tradual, tradução em Libras, Tradução Caramba, audiovisual. tá. audiovisual. O homem tá uma máquina. O cara é Uma máquina fera de Libras. demais. É muito E quem não bom. conhece, segue aí, tamo aí. Tamo junto. Estamos juntos. Valeu, galera. Falou! Obrigado. Muito bom, Agora é- cara. Ei, saiu melhor que encomenda, velho. Agora é a hora do... Por mais que as raízes amarrem as línguas que dizem a verdade, bendito seja o gosto do fruto doce e maduro. Verde, rosa, amarela, até que apodreça, é bela. Sua semente renasce e rebente no ventre da terra. Aos velhos velharias, aos novos a novidade, cheios de sabedoria e cegos pela vaidade. Mas que nunca se esqueçam que não é tudo em vão, e os valores do trabalho são a solução. São a solução. São a solução.
Valeu! Porra, esqueci de gravar, velho. Então, eu tô vendo ali, ó.